Olá, olá, gosto de vos ver. Se calhar não é bem. Então, gostava de vos trazer aqui todo um novo. Não é bem conceito, mas é um termo bullshiteiro que está a começar a aparecer muito, principalmente nas organizações mais tecnológicas e de produto, e que de alguma forma faz com que o recrutamento e o talento seja mais virado ou seja mais inflacionado para este tipo de organizações do que para outras. Então está a existir toda aqui uma categoria de empresas que agora vendem a ideia de que são uma empresa sem regras, de que as empresas não têm regras, e isto foi muito popularizado pela Netflix, principalmente pelo Culture Deck que eles partilharam aqui há uns anos atrás, e depois existe toda uma literatura e existe muitos blog posts sobre este conceito. E qual é que é a questão? É que isto é, na minha opinião, é um assunto muito delicado e tricky para nós acharmos que esta ideia de organizações sem regras, no fundo, é o futuro, e acharmos nós, e termos a fantasia nós, que alguma coisa é o futuro, já é engraçado, e mais do que isso, depois vendermos isto como o último Coca ao deserto. E o que é que acontece? O que acontece é que nós, quando olhamos para isto e dizemos, olha, o que interessam agora, o que as organizações não deveriam ter agora eram regras. E mais do que isso, as organizações que têm regras são organizações old style, enfadonhas e que não têm qualquer valor nenhum no mercado. E nós queremos agora startups e empresas sexy e que fazem as coisas de forma diferente e basicamente fazem com que os colaboradores sejam mais vistos como pessoas, e qualquer pessoa pode colocar em causa qualquer coisa. E parece que vemos isto como uma espécie de novo paradigma versus um paradigma que era um paradigma do passado, e vemos também isto como se fosse a última Coca-Cola do deserto, como se não tivéssemos sequer a capacidade de olhar para isto como isto é só o que faz sentido. E qual é que é a minha dificuldade? Normalmente no podcast eu tenho partilhado muitas dificuldades. Se calhar até deveria chamar, em vez de isto não aprendi na escola, só terapia. E a minha dificuldade com isto é que, na verdade, quando nós não temos a capacidade sequer de perceber o que são regras, de perceber o que são princípios, de olhar depois também, não culturalmente, mas de uma forma animada para cada uma destas organizações, e percebermos que algumas até são contra a natura, principalmente até pelo tamanho delas, nós vamos ter sempre aqui o bias de que estamos sempre a competir com alguma coisa. E essa competição cria-nos uma expectativa e uma ansiedade brutal, que é empresas com regras ou sem regras. E só esta distinção, na minha opinião, novamente, cria aqui uma dificuldade grande, porque no final do dia nós nem sequer demos ao trabalho de perceber o que são regras. Nós nem sequer nos demos ao trabalho de perceber que regras eram aquelas e porque é que elas existem ou porque é que não existem. E na verdade, eu não estou a defender as regras, eu só estou a defender uma, hum, um trabalho mais deep, um trabalho mais fundo sobre o que na verdade são regras, porque quando eu leio um livro, este último, editado pelo fundador da Netflix, que se chama No Rules Rules, de que em 200 páginas ele explica que a Netflix tem uma cultura XPTO, aquelas coisas todas. E página sim, página não, aquilo que eles fazem são afirmações a bold, de coisas giras que a malta quer ouvir. No final do dia, aquilo que ele está a fazer é, ele está a trazer um conjunto de ideias que não considera como regras, mas que no final do dia aquilo cria uma crença de regra. Dizer que a Bolt, nós não somos uma equipa, nós não somos uma família, somos uma equipa. Na verdade, o que nós estamos a criar é uma regra. Quando ele diz, não tentes agradar o teu chefe, faz aquilo que é melhor para a equipa ou para a empresa, na verdade, ele está a criar novamente uma regra. E reparem, tanto uma coisa como outra não tem que ver com regras ou não tem que ver com princípios, é só o que faz sentido. É só o que deveria ser a verdade. E então parece que estamos aqui a vender esta ideia de que sem regras é que é, quando na verdade fomos nós próprios que criámos as regras. Sempre. Somos nós próprios que criámos estas crenças em nós, de que faz-nos depois, ou de que cria depois também uma regra em nós, uma crença em nós, de que temos que comparar, ou que temos de escolher, ou acharmos que temos que escolher uma expectativa de uma coisa melhor para nós.
quando na verdade aquilo que nós intrinsecamente não fizemos foi deixar de ter regras, foi deixar de ter crenças. E então, na verdade, se ah, nós gostaríamos de escrever um livro de No Rules Rules, eventualmente esse livro seria a branco, seria um- uma tábua rasa de criação e de animação, sem sequer nós metermos aqui estes ou princípios, ou regras, ou o que quer que seja. Por mais que no final do dia vocês saibam que eu sou um grande adepto dos princípios versus as regras. As regras vêm sempre de fora para dentro, os princípios vêm sempre de dentro para fora, as regras implicam obediência, os princípios eu acho que reclamam muito mais disciplina e a disciplina funciona de dentro para fora, a obediência funciona de fora para dentro. E na verdade, quando nós temos estes claimers, de forma assertiva, estes conteúdos ou estas ideias frescas e new age de que as empresas do futuro não têm regras, na verdade nós estamos a criar uma crença de que na verdade tem regras. E na verdade o não ter regras é muito superior ao não ter regras. Porque na verdade o não ter regras não existe. Ou não existe, é a partir do momento em que nós declaramos que ele não tem guerra, que ele não tem regra, ele deixa de existir. Eu acho que essa é que é a beleza da criação. É quase como se tu vendesses sem vender. É quase como se tu aprendesses sem aprender. É quase como se tu liderasses sem liderar. É quase como se tu tivesses uma organização sem gestão e sem organização. E eu acho que no final do dia, os projetos mais interessantes, ou o flow da coisa, deveria ser o ter sem ter. E eu acho que esse deveria ser o nosso caminho para o No Rules Rules.